Meu nome é Vitória, tenho 19 anos e estou namorando o Matheus há quase 2 anos. Ele é tudo o que uma garota poderia querer. Gentil, carinhoso, atencioso e sempre pronto para me fazer sentir especial. Nosso relacionamento tem sido incrível desde o começo, e cada dia que passa me sinto mais apaixonada por ele. Mas eu nunca imaginaria que conhecer a família dele seria o início de uma situação que testaria minhas emoções e meus princípios de uma forma que eu nunca tinha vivido antes. Tudo começou quando Matheus sugeriu que eu conhecesse a família dele. Nosso namoro já estava sério o suficiente para dar esse passo, e embora eu estivesse um pouco nervosa, aceitei. Era um dia ensolarado quando chegamos à casa dele pela primeira vez, em um bairro tranquilo de São Paulo. A mãe do Matheus me recebeu de braços abertos, e a irmã caçula dele era uma menina adorável. Mas foi quando conheci o pai dele, André, que algo no ar mudou. André era um homem atraente para a idade dele, com aquele tipo de presença que domina o ambiente. O olhar dele era intenso, e desde o momento em que me apresentou, senti os olhos dele em mim de um jeito que não conseguia explicar, mas que me deixava desconfortável. No começo achei que era só coisa da minha cabeça, que eu estava nervosa por conhecer os pais do meu namorado, e me esforcei para não dar muita atenção. Com o tempo comecei a visitar a casa do Matheus com mais frequência. O relacionamento com a família dele era amigável, e todos pareciam me tratar bem, mas o André sempre estava lá, me observando de um jeito que me fazia sentir exposta. Era como se ele estivesse sempre de olho em cada movimento meu, e os olhares dele começaram a parecer menos inocentes. Ele tentava ser simpático, mas muitas vezes fazia comentários que me deixavam com uma sensação estranha. Comentários sobre minha aparência, sobre como eu estava bonita ou como tal roupa me caía bem, coisas que, embora parecessem inofensivas, tinham um tom que me incomodava. Um dos primeiros incidentes que realmente me fez questionar as intenções dele aconteceu durante um jantar em família. Estávamos todos sentados à mesa, conversando e rindo, quando, de repente, senti a mão do André roçar na minha perna por baixo da mesa. Foi um toque tão leve que, a princípio, pensei que tinha sido sem querer, mas quando olhei para ele, vi o sorriso dele e o olhar fixo em mim. Meu coração disparou, e por um momento não soube o que fazer. Tentei ignorar, convencida de que devia ter sido um engano, mas depois disso, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Apesar do desconforto que eu começava a sentir toda vez que estava perto do André, eu não queria contar para o Matheus o que estava acontecendo. Tinha medo de que ele não acreditasse em mim ou, pior, que achasse que eu estava exagerando. Não queria estragar a relação entre o Matheus e o pai dele, já que eles pareciam se dar muito bem. Então decidi ficar quieta e tentar evitar qualquer situação que me deixasse sozinha com o André. Mas não era tão simples quanto eu pensava. O André parecia aproveitar qualquer chance para se aproximar de mim, fosse quando o Matheus não estava por perto ou até no meio de reuniões familiares. Sempre que podia, ele arranjava uma desculpa para me tocar, fazer um comentário ao pé do ouvido ou simplesmente me olhar de um jeito que me fazia sentir vulnerável. Eu sabia que o que estava acontecendo não era certo, mas no fundo, a atenção dele despertava em mim uma mistura de emoções contraditórias. Eu me sentia ao mesmo tempo atraída e repulsada, e essa confusão me fazia sentir culpada. Um dia, o Matheus me surpreendeu dizendo que a família dele tinha planejado passar as férias em uma chácara nas montanhas de Campos do Jordão, e ele queria que eu fosse junto. A ideia de passar vários dias sob o mesmo teto que o André me apavorava, mas eu não podia recusar o convite sem levantar suspeitas. Então, com um sorriso forçado, aceitei, mesmo sabendo das possíveis situações constrangedoras que poderiam surgir. A viagem começou de forma tranquila, e eu tentei ficar o mais longe possível do André. Mas ele não perdia a chance de estar por perto. Durante as caminhadas pela mata, ele se certificava de estar ao meu lado, fazendo perguntas e me lançando olhares que me deixavam sem ar. Em uma ocasião, enquanto o Matheus e a mãe dele estavam ocupados preparando o jantar, eu e o André ficamos sozinhos na varanda da chácara. Ele se aproximou demais, como sempre, e fez um comentário que me gelou. Sabe, você é realmente especial. O Matheus tem muita sorte, mas acho que ele não te valoriza como deveria. Senti o ar faltar, e antes que eu pudesse responder, ele se inclinou para perto, tão perto que eu podia sentir o hálito dele na minha pele. Naquele momento, soube que a situação tinha chegado a um ponto insuportável. Levantei rápido e entrei na chácara tentando me acalmar. Sabia que precisava falar com o Matheus, mas não encontrava coragem.
Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu não consegui pregar o olho. Minha cabeça estava cheia de pensamentos confusos e contraditórios. Por um lado, eu queria contar tudo para o Mateus, mas por outro, temia as consequências. Como ele reagiria? Será que isso acabaria com a relação dele com o pai? Ou será que ele simplesmente não acreditaria em mim? No dia seguinte, a tensão só aumentava. O André continuava me lançando olhares insinuantes, e eu tentava evitar ficar sozinha com ele. Mas foi impossível. Em um momento em que o Mateus e a família saíram para um passeio, fiquei sozinha na chácara com o André. Tentei me manter ocupada, mas ele se aproximou por trás e segurou meu braço. Vitória, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, ele disse com uma voz que misturava desejo e controle. Meu coração batia forte, e embora eu soubesse que precisava me afastar, algo no tom dele, na forma como ele falava, me deixava paralisada. Finalmente me soltei do aperto dele e corri para o meu quarto, trancando a porta. Foi o estupim. Eu sabia que não podia continuar assim, que precisava colocar um fim naquilo antes que as coisas saíssem ainda mais do controle. Mas também sabia que enfrentar isso significava arriscar meu namoro com o Mateus, e isso me apavorava. Pelo resto da viagem, evitei o André ao máximo. Quando finalmente voltamos para casa, decidi que precisava falar com o Mateus. Naquela noite, depois que ficamos a sós, respirei fundo e contei tudo o que estava acontecendo. No começo, o Mateus ficou sem saber o que dizer. O rosto dele passou por uma mistura de emoções: surpresa, incredulidade e, por fim, raiva. Ele não conseguia acreditar que o pai tivesse feito algo assim, mas quando viu a sinceridade nos meus olhos, soube que eu estava falando a verdade. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária. O Mateus confrontou o pai, e embora o André nunca tenha admitido completamente o que fez, a partir daquele dia as coisas mudaram entre eles. Nosso namoro também foi afetado, mas de um jeito que nos fortaleceu como casal. Aprendi que, por mais difícil que fosse, falar sobre o que aconteceu era a única forma de seguir em frente.